Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 265, períodos geológicos, o livro é a Gênese, capítulo 6. Nós ainda nos encontramos na questão de número 11. Então, dando-se sequência. Kardec continua aqui assim: tende evidentemente a desaparecer em futuro mais ou menos próximo, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, etc. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das que hoje existem. É lógico que, de acordo com estudos que nós participamos de vez em quando, alguns cursos, tecemos comentários nos vídeos anteriores com relação à extinção dos dinossauros. Então, segundo a teoria dos cientistas aqui na Terra, é que o meteoro ele dizimou todos os dinossauros existentes na Terra naquela época. É óbvio que existem vestígios de que realmente meteoros colidiram com a Terra naquela época, porque isso é um processo natural, faz parte do processo evolutivo. Mas associar a extinção dos dinossauros aos meteoros, isso é falta de conhecimento, isso é falta de compreensão dos desígnios das leis divinas. E nós vemos isso no livro, creio que Evolução em Dois Mundos. Em Evolução em Dois Mundos, nós deparamos com assuntos que tratam a respeito dessas questões. Se der tempo, um dia nós vamos esmiuçar essas questões. Então, a extinção de animais, de seres, de raças, isso faz parte do processo evolutivo. Faz parte do processo evolutivo. Tende, evidentemente, a desaparecer em futuro mais ou menos próximo, tais como os elefantes. Então, por exemplo, Kardec está dizendo-nos aqui que os elefantes, eles vão desaparecer, os rinocerontes, os hipopótamos, e etc. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das que hoje existem. As perturbações, os cataclismas
que se produziram na Terra desde a sua origem lhe mudaram as condições de aptidão para entretenimento da vida e fizeram desaparecer gerações inteiras de seres vivos. Então nós temos que entender que as perturbações, né, no globo, os cataclismas que se produziram na Terra desde a sua origem mudaram as condições de aptidão para entretenimento da vida e fizeram desaparecer gerações inteiras de seres vivos, não só de seres vivos, né? Não só de seres vivos, enfim, matas e mais matas, milhões de espécies de elementos desapareceram. Na questão de número 12, interrogando-se a natureza das camadas geológicas, então, interrogando-se a natureza das camadas geológicas, porque existe a sedimentação, né? E essa sedimentação, cientificamente, ela recebe o nome de estratificações. Então, através dessas estratificações, pode-se analisar a natureza das camadas geológicas, porque cada estratificação daquela é uma camada geológica. E nós precisamos entender que cada camada levou-se milhões e milhões de anos para se formar. Não foi da noite para o dia. Vem-se a saber de modo mais positivo se, na época de sua formação, a região onde elas se apresentam era ocupada pelo mar, pelos lagos ou por florestas e planícies povoadas de animais terrestres. Então, o Kardec está querendo dizer que os paleontólogos, né, os geólogos, através dos estudos destas camadas geológicas, eles conseguem saber se aquela camada, né, aquela estratificação, que é a estratificação, se aquela estratificação, ela ali se encontra numa planície. Se antes daquela estratificação ali era planície, se antes era uma geleira, se antes eram áreas ocupadas por vulcões, se antes eram áreas ocupadas por oceanos, ou, em vez de tudo isso, campinas e mais campinas e mais campinas. Por quê? Porque ali, naquela estratificação, permanece toda uma sedimentação de elementos. Quando se fala em elementos,
engroba-se desde o mineral até o animal. Desde o mineral até o animal. É lógico que naquele período o hominídeo, por exemplo, ainda não existia na Terra, porque se ele tivesse feito parte da cadeia, é óbvio que os paleontólogos, os geólogos, esses cientistas todos, eles detectariam ali os vestígios dos hominídeos, do Homo sapiens, do Homo erectus, do Neandertal e por aí em diante. O que levou posteriormente, né, quando na era do hominídeo, do hominídeo para cá, os especialistas nesta área, principalmente nestes sítios arqueológicos, eles começaram a encontrar vestígios dos hominídeos, do Homo erectus, o Neandertal e por aí em diante. Mas Kardec com isso está querendo nos dizer que, mesmo durante aquele período, devido à sedimentação, que é a estratificação, tudo, né, no período de sedimentação, foi se alojando, foi se acomodando. Então, vamos pensar da seguinte forma, eu gosto de simplificar para ficar mais fácil para você. Pegue 1 litro de água, misture naquele litro de água 5 colheres de fubá. Mexa bem mesmo, né? Mexa bem mesmo. Depois você coloca ali no cantinho, como se diz o ditado, para descansar. Depois de 1 hora você volta lá para você ver o que aconteceu. Coloca num vidro transparente, num vidro cristal. Porque não existe vidro transparente. Às vezes as pessoas falam assim, vidro transparente. Se o vidro fosse transparente, olha só para você ver o raciocínio. Se o vidro fosse transparente, os componentes lá dentro não iam parar. Porque é transparente, então por ele ser transparente, ele ia vazar. Então, não existe vidro transparente, e sim vidro cristal. As pessoas podem pensar o que quiser, mas pegue algo e coloque em algo transparente para você ver. Derrama, mas coloca num vidro cristal para você ver ali dentro, devido àquela matéria, né, cristal. É óbvio que o objeto, o líquido lá dentro, ele vai ser contido. Então depois de 1 hora, você volta ali e observa para você ver o que aconteceu. Aquele fubá, ele vai todo para o fundo, todo, e fica só aquela água meia que amarelada para cima. Faz o teste para você ver.
Às vezes as pessoas não fazem teste, por isso às vezes ignoram, mas isso é mais que fato, porque a tendência é o alimento mais pesado ir para o fundo e o menos pesado para a superfície. Então, a Terra passou por esse processo todo, interrogando-se a natureza das camadas geológicas, vem-se a saber de modo mais positivo se na época de sua formação a região onde elas se apresentam era ocupada por mar, pelos lagos ou por florestas e planícies povoadas de animais terrestres. Conseguintemente, se numa mesma região se encontra uma série de camadas superpostas, contendo alternativamente fósseis marinhos, terrestres e de águas doces, porque isso pode acontecer. Porque antes, né, vamos pensar assim, antes ali encontrava-se uma camada antes ali encontrava uma camada de determinados elementos. Depois, essa água, ela se dissipou. E depois veio outra camada e sedimentação, mais sedimentação. Então, existe determinadas regiões, como está escrito aqui, né? As estratificações, que são compostas assim por 3, 4 camadas numa só camada. Mas é porque aquele período ali de 200, 300, 400, 500 milhões de anos, naquele local esteve presente durante aquele período várias fases, né? Várias fases, muitas vezes repetidas, né? Constitui esse fato prova irrecusável de que essa região foi muitas vezes invadida pelo mar, coberta de lagos e posta a seco. Então, foi uma região muitas vezes coberta por lagos, muitas vezes coberta por oceanos, muitas vezes posta a seco. Então é natural que os elementos contidos na água, no mar e no seco, eles ali, né, sedimentaram, estratificaram. E ali os geólogos, né, os paleontólogos, geólogos, através do dos sítios arqueológicos, eles encontram todos esses vestígios, mas é aquilo que nós já dissemos em outros vídeos. Todas estas sedimentações, pode ter certeza assim no que eu estou te dizendo, é um zero à esquerda aqui que está dizendo isso. Todas essas sedimentações, todas essas estratificações, todos esses materiais arqueológicos receberam ali a intervenção de nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com os arquitetos siderais. Porque
nada neste mundo, nada, a não ser a intervenção de Jesus e dos arquitetos siderais, capaz de fazer com que a pegada de um dinossauro fique registrado numa poça de lama que futuramente se petrifica. Nada além de nosso Senhor Jesus Cristo e os arquitetos siderais para fazer com que as árvores se petrificam, os ossos dos dinossauros e de outros répteis também se petrificam. Isso para a posteridade estudar. Porque se não fosse o auxílio de Deus, de Jesus e também dos arquitetos siderais, que material teríamos hoje em mãos com relação à origem da Terra, vamos pensar assim, da nossa Terra? Material nenhum, porque nós sabemos que um corpo hoje, né, um corpo orgânico e um corpo inorgânico, ele no processo natural, ele não vive mais do que, vamos pensar, 10 anos, 20 anos, 30 anos. O muito que você consegue encontrar é alguns vestígios. Mas não, nós sabemos que os arqueólogos, né, os geólogos, os arqueólogos, os paleontólogos, esses sítios, eles já encontraram ossadas inteiras de dinossauro, inteira de outros répteis, e existiram aqui na Terra há mais de 1 milhão de anos. 1 bilhão de anos. Então, o que petrificou esses corpos? Não foram só os ambientes, não, viu? Porque foi falta de oxigênio. Porque foi falta de umidade. Porque foi excesso de umidade. Gente, o negócio é o seguinte. Vai por mim, porque eu vou dizer uma palhaçada aqui agora. A pessoa toma 50 litros de cerveja na sexta-feira, mais 50 quilos de carne no sábado. Tá meio difícil comer carne, mas a pessoa come. E na segunda-feira, ele vai indisposto para o trabalho. Chega lá, o patrão pergunta, mas você está passando mal? O que está acontecendo? Foi uma azeitona que eu comi na sexta-feira. Mas ele não pensa nos 50 litros de chope e nos 50 quilos de carne. Mas o que você está querendo dizer com isso, Luiz? A justiça aqui na Terra, por mais avançada que se encontra, que esteja, ela ainda é muito capenga, ela é muito falha. Então ela não consegue ainda vasculhar os desígnios das leis de Deus. Tá bom demais? Tá bom demais. Mas nós não podemos nos contentar só com estas teorias deles, porque o Espiritismo é a mãe de todas as ciências e o Espiritismo não se detém onde as ciências convencionais se detêm. Eu, por exemplo, eu não me detenho onde todas as ciências se detêm. Eu vivo sempre com um pé na frente e com o outro atrás com relação a tudo que existe aqui na Terra. A tudo que existe aqui na Terra. Eu vivo sempre com um pé na frente e outro atrás com relação a tudo. Então, quando eu digo a tudo, eu generalizo
o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Infelizmente tem que ser desse jeito, né? Não podia ser dessa forma, mas infelizmente tem que ser desse jeito se a gente quiser continuar com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele sabe, mais ninguém. Vamos para o próximo vídeo.